Oi, então para quem não se lembra da primeira aula, eu sou a Alicia e eu vou ser responsável pelo restante da disciplina de vocês, que vai abordar primeiro estrutura, depois metabolismo de carboidratos e depois também o metabolismo de todas as outras moléculas. A aula de hoje vai ser sobre estrutura de carboidratos e a gente vai ter em seguida uma aula geral sobre como o metabolismo funciona, regras gerais de metabolismo. Essas duas aulas são bastante simples, na verdade, elas são conceituais. Eu acho que vai ser um momento para vocês respirarem um pouco com aulas um pouco mais tranquilas, antes da gente entrar em metabolismo de carboidratos, que vai ser realmente uma parte mais interessante, mas também mais complexa que eu vou dar para vocês. Então, o que são carboidratos? A gente vai ver a estrutura deles, mas são moléculas muito importantes na natureza. Na verdade, é o grupo de moléculas mais abundantes da natureza. E essas moléculas a gente estuda com um pouco menos de tempo na graduação, simplesmente porque a gente conhece elas menos do que a gente conhece a estrutura de proteínas. A gente passa mais tempo estudando proteínas porque a gente tem mais conhecimento delas. A estrutura de carboidratos é mais variada, é determinada de uma maneira mais complicada, não tem um template no DNA e RNA para produzir carboidratos, como tem para proteínas, e por isso a gente conhece menos dessas moléculas. Mas isso não significa que não tenha funções muito variadas e muito interessantes. Quando a gente pensa em carboidratos especificamente, a gente sempre pensa em carboidratos da alimentação. E realmente carboidratos fazem parte da nossa alimentação normal e devem fazer parte da alimentação da maioria das pessoas, né? Carboidratos e principalmente amidos, né? Alimentos ricos em amidos como arroz, batata, trigo, milho, são a base da alimentação de muitos povos diferentes e devem constituir mais ou menos 55% da fonte de calorias de um adulto normal e saudável. Mas fora isso, carboidratos têm outras funções importantes. Carboidratos fazem parte da superfície e da relação entre células, do reconhecimento e da interação entre células. Fazem parte da estrutura e do reconhecimento entre ossos, por exemplo, né, do líquido sinovial. Carboidratos também podem ser moléculas extremamente resistentes, que não são solúveis em água e que não são digeríveis com facilidade. Por isso que a gente escreve em carboidratos, papel é um carboidrato, e a gente se veste com carboidratos como algodão. Então, muitas funções diferentes, muito ricas em funções, são as moléculas que são carboidratos. Mas o que são carboidratos? Carboidratos têm uma estrutura menos determinada do que proteínas. Proteínas são sempre compostas por aminoácidos, sempre os mesmos aminoácidos, sempre ligados da mesma maneira. Carboidratos não, têm estruturas mais complexas e, portanto, mais difíceis de definir como uma regra geral. De modo geral, carboidratos, como diz o próprio nome, carboidrato, são moléculas que contêm carbonos e que são muito hidratadas. Então, de modo geral, para cada carbono no carboidrato, tem mais ou menos 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ou seja, tem uma água para cada carbono num carboidrato. E vai ter um número variável de carbonos, que é no mínimo 3 carbonos. Isso é uma regra geral, não é uma regra matemática. Não precisa ter exatamente 2 hidrogênios para cada carbono, exatamente 1 oxigênio para cada carbono. Tem um pouco de variabilidade aí, que é permitida dentro da definição do que é um carboidrato. Além disso, alguns carboidratos também têm outros tipos de átomos, então não deixa de ser um carboidrato uma molécula que tem enxofre ou nitrogênio. Tá? Então a estrutura de carboidratos tem uma certa variabilidade, mas o conceito geral é que são moléculas orgânicas com carbonos muito hidratadas, então tem mais ou menos uma molécula de água por cada carbono nessa estrutura. Eu já falei para vocês que são a maior parte da matéria orgânica terrestre, são a biomolécula, o tipo de biomolécula mais abundante na Terra, e são muito variáveis na sua estrutura e, portanto, muito variáveis na sua função. E as funções são muitas. Podem armazenar energia, podem ser fonte de energia para nós, intermediários metabólicos, muitos são carboidratos. Vocês já viram, né,
no ensino médio, que fazem parte da estrutura de ácidos nucleicos, DNA e RNA contêm carboidratos. Fazem parte da estrutura de paredes celulares de plantas, por exemplo, e são muito importantes, a gente vai terminar a aula falando um pouco disso, nas interações entre células. Elas estão na superfície das células, determinando como que as células se relacionam entre si. Bom, para entender a estrutura de carboidratos, a gente divide o mundo dos carboidratos em monossacarídeos, que são moléculas que são carboidratos sozinhas, e em polissacarídeos, que são vários monossacarídeos ligados. Podem ser poucos monossacarídeos ligados, né, oligosacarídeos, ou polissacarídeos, que têm muitos sacarídeos ligados. O que são os monossacarídeos? De modo geral, são moléculas que, quando secas, são sólidos, não tem cor, não tem nada para dar cor entre carbono, hidrogênio e oxigênio nessa molécula. Formam cristais por causa dessa muita hidratação, são moléculas polares, então elas tendem a cristalizar. São muito solúveis em água e, de modo geral, percebidos por nós como doces. Porque carboidratos são fontes de energia, nós, como animais, evoluímos para gostar e procurar carboidratos, né? Esse sabor doce é uma maneira de reconhecer essas moléculas e, portanto, ingeri-las com a preferência que nos dá essa energia. As cadeias carbônicas de monossacarídeos não têm ramificações e não têm duplas ligações. E esses monossacarídeos podem ser aldeídos ou podem ser cetonas em um carbono. Os outros carbonos vão ter álcoois, vão ter hidroxilas nos outros carbonos. Quando os monossacarídeos são aldeídos, a gente chama esses monossacarídeos de aldoses. Essa terminação oses é uma terminação que indica que é um carboidrato. Quando os monossacarídeos são cetonas, a gente chama eles de cetoses. Esse é um exemplo de uma aldose, é o gliceraldeído, menor aldose que a gente tem, 3 carbonos, C-O está na ponta da molécula. Esse é um exemplo de uma cetose de hidroxiacetona, menor cetose que a gente tem, 3 carbonos e a dupla ligação com o oxigênio está no centro da molécula, não está na ponta, portanto é uma cetona e é uma cetose. Uma aldose muito comum, a gente vai ver muito dela em metabolismo, é a glicose. Então, C-O na ponta é uma aldose. Outro monossacarídeo muito comum, a gente vai ver bastante, também com 6 carbonos, é a frutose. Só que a frutose é uma cetose e não uma aldose, como a glicose, porque o C-O não está na ponta da molécula. Tá? Então, a gente tem aldoses e cetoses. Essa é uma maneira de classificar os açúcares. Outra maneira de classificar os monossacarídeos, os açúcares, é através do tamanho das suas cadeias de carbonos. E aqui é bem simples, tá? 3 carbonos, trioses, 4 carbonos, tetroses, 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses, 7 carbonos, heptoses, e mais do que isso não é muito comum em biologia. À medida que aumentam os números de carbonos, aumentam as possibilidades de colocação desses ligantes nos carbonos, na posição dos OHs e também nas cetoses e aldoses como opções de estruturas moleculares. Então a gente vai tendo mais e mais possibilidades de monossacarídeos, que são mais ou menos comuns na natureza. Todos eles com nomenclaturas que têm esse ose no final. E sim, não é brincadeira, psicose é um monossacarídeo. É um monossacarídeo pouco comum na natureza, mas ele existe e é uma molécula. Uma característica de monossacarídeos é que possuem isomeria. Tá? Existem diferentes conformações no espaço em que esses ligantes dos carbonos quirais dessas moléculas podem estar, e isso confere a essas moléculas uma característica em que elas têm ou uma estrutura ou outra, que são imagens em espelho uma das outras. Você não consegue mudar a molécula no espaço de modo que ela se torne essa outra molécula com esse outro arranjo que você está vendo no espelho. Tá? Isso é uma característica de isomeria. A grande maioria dos monossacarídeos, e principalmente das hexoses que a gente conhece na natureza, possuem uma conformação quiral que é a conformação em D. Elas parecem com a estrutura do gliceraldeído.
Eu não vou cobrar de vocês saber se um monossacarídeo está em D ou está em L a partir da estrutura deles. Mas eu quero que vocês entendam que a estrutura D e a estrutura L não são interconversíveis. Para você transformar uma molécula na outra, você teria que tirar duas ligações e recolocar esses átomos na molécula. Isso não acontece na natureza. E porque a estrutura tridimensional dessas moléculas é diferente, essas moléculas são reconhecidas por enzimas, por exemplo, ou receptores, por proteínas, de modo diferente. Então, elas são moléculas que são biologicamente diferentes, embora muitas das características químicas dessas moléculas sejam iguais. Quando você vê uma projeção de isômeros como essa, você deve enxergar na sua cabeça os grupos atômicos que estão aqui na horizontal como vindo para frente para você, enquanto esses grupos atômicos que estão na vertical você deve enxergar como indo para trás de você. Então você deve enxergar uma molécula tridimensional e isso vai te ajudar a entender o que são esses isômeros e por que eles não são interconversíveis. Outra característica de monossacarídeos é que muitos deles podem ser redutores. Na verdade, as aldoses, as moléculas que têm aldeídos livres, podem agir como redutores, porque esse aldeído pode doar elétrons para qualquer coisa, aqui a gente tem um exemplo como um metal, e se tornar um ácido carboxílico. Já não é mais um açúcar, aqui é um ácido carboxílico. Por que isso é importante? Isso é importante porque as aldoses, e principalmente a glicose, que é circulante no nosso sangue, é um açúcar redutor e, portanto, é um açúcar reativo. A gente usa dessa propriedade para poder medir a concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, esses testes comuns que medem a glicemia, até glicosímetros portáteis, por exemplo, se usam do fato de que a glicose é um açúcar redutor para fazer uma medida que é acoplada ou aos elétrons que estão reduzindo alguma coisa metálica, por exemplo, ou a uma substância que, quando reduzida, muda de cor, e a gente pode, portanto, quantificar quanto desse açúcar redutor que tem na corrente sanguínea. Isso é importante do ponto de vista diagnóstico. Mas isso também é importante porque é uma propriedade da glicose que faz ser indesejável ter níveis altos de glicose por muito tempo na corrente sanguínea. A glicose pode reagir com várias biomoléculas, né? Pode agir como açúcar redutor nessas biomoléculas, alterar essas biomoléculas, e é por isso que quando você tem diabetes, quando você tem glicemia alta por tempos prolongados, você pode ter perda de função de vários tipos de moléculas e células diferentes. Isso pode acontecer no sistema vascular, isso pode acontecer no sistema nervoso, gerando as consequências da diabetes. A gente vai ver isso muito mais em metabolismo, a gente vai ver que as concentrações de glicose na corrente sanguínea têm que ser muito bem reguladas. Não podem ser muito altas, por causa dessa propriedade redutora e reativa da glicose, mas também não podem ser muito baixas, porque a gente tem células que só funcionam metabolicamente na presença de glicose. Então a gente vai ver isso mais para frente. Uma outra característica de monossacarídeos, principalmente monossacarídeos quando eles começam a ter mais carbonos, é que esses carbonos estão dispostos no espaço de maneira flexível. E eles podem encontrar estruturas dentro da própria molécula. E isso pode levar a uma reação entre o carbono, que é a aldose ou acetose, que a gente chama de carbono anomérico, e o OH de um outro carbono na mesma molécula. Quando esses dois reagem, a molécula faz uma estrutura cíclica. Ela se fecha numa roda de carbonos com oxigênio no meio. Isso é muito comum, acontece com os açúcares a partir de 5 carbonos, 6 carbonos e 7 carbonos formam estruturas cíclicas naturalmente quando em solução. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? É um aldeído que vai estar reagindo com o grupo álcool de um outro carbono dentro dessa mesma molécula, formando um M-acetal. Se for uma cetona, vai reagir com o grupo álcool dentro da mesma molécula e formar um M-cetal. E isso vai gerar estruturas cíclicas. Então aqui, por exemplo, a glicose, que é um aldeído, vai formar um M-acetal, e isso vai gerar estruturas cíclicas da glicose, que são as estruturas mais comuns dentro de solução.
O interessante dessas estruturas cíclicas é que, embora a molécula passe a maior parte do tempo como estrutura cíclica, mais de 90% do tempo, em solução ela pode abrir também, isso é espontâneo termodinamicamente. Então a posição desse grupo OH, que é feita pelo carbono anomérico, pode mudar. Ela pode mudar de baixo para cima, como vocês veem aqui. Isso é uma propriedade chamada muta-rotação. E a gente dá nomes para essas posições diferentes dos OHs como alfa e beta. Eu não vou cobrar de vocês de novo saber se uma molécula é alfa de glicose ou beta de glicose, mas eu queria que vocês soubessem que esse alfa ou beta é por causa dessa muta-rotação em que o OH pode ficar para baixo e para cima, e isso muda espontaneamente com o tempo. Por outro lado, a D-glicose não se transforma em L-glicose, como a gente viu anteriormente. Outra coisa de nomenclatura que vocês estão vendo aqui é que eles estão chamando essa molécula de glicopiranose. Por que chamar ela de glicopiranose? Porque também se dá nome à estrutura do ciclo desses açúcares. Então, açúcares que formam ciclos com 6 elementos, 5 carbonos e 1 oxigênio, parecem com pirano, então são chamadas de piranoses, açúcares com essa terminação -ose que parecem na estrutura cíclica com o pirano. Por outro lado, açúcares que formam estruturas cíclicas com 5 elementos, e um exemplo é a frutose, porque é uma cetose, segundo carbono que vai reagir com o álcool do quinto carbono, essas estruturas a gente chama de furanoses, porque elas têm uma estrutura parecida com o furano. Eu não vou cobrar de vocês, mas eu acho que é bastante fácil reconhecer se tem 6 ou se tem 5 carbonos dentro da estrutura cíclica dessas moléculas. Eu queria que vocês reconhecessem que essas são propriedades dessas moléculas, que essas moléculas em solução passam a maior parte do tempo nessa estrutura cíclica e não na estrutura linear que a gente muitas vezes indica quando a gente está indicando as reações. Além de formar estruturas cíclicas, esses ciclos não são planos. Esses ciclos se dobram no espaço, podem ter formatos diferentes, formato de cadeira, formato de barco, são dados nomes diferentes. Isso aqui para estruturas de 6 carbonos no anel, piranoses. As furanoses também têm pelo menos um dos carbonos geralmente elevados em relação ao plano. Essa é a estrutura que elas têm em solução. A gente não desenha assim para não complicar a vida de vocês. Bom, vimos monossacarídeos. Vamos ver agora como monossacarídeos se ligam entre si para formar carboidratos complexos. Essas reações também envolvem o carbono anomérico, então também envolvem a aldose ou cetose e também envolvem o grupo OH de um outro carbono de um outro monossacarídeo. Então, em vez de ser uma ligação numa mesma molécula, é uma ligação entre 2 monossacarídeos, mas é o mesmo tipo de ligação. Pode ter ligação entre poucos monossacarídeos, a gente chama isso de oligosacarídeos, ou muitos monossacarídeos, a gente chama isso de polissacarídeos. Então vamos ver alguns exemplos. Essa é uma alfa-D-glicose, que a gente acabou de ver, e essa é uma beta-D-glicose. A diferença é o OH para cima ou para baixo, mas a gente já viu que isso pode mudar de posição em solução. Vai ter uma reação entre esse OH e esse hidrogênio, vai ter uma condensação, sair água e formar essa ligação, que é a ligação que forma carboidratos complexos, é a ligação glicosídica. Essa ligação específica é uma ligação em alfa, porque ele estava em alfa originalmente, entre o carbono 1 e o carbono 4. Então a gente indica isso 1, 4, e frequentemente tem um alfa antes desse 1, 4 também para indicar que essa ligação é em alfa 1, 4. Então a gente tem uma alfa-D-glucopiranose aqui, ligada em ligação 1,4 com uma D-glucopiranose. A gente não indicou alfa ou beta porque aqui o carbono anomérico ainda está aberto, então aqui pode variar no tempo. Tá? Isso forma um oligosacarídeo chamado maltose. Maltose é muito comumente formado dentro da nossa boca quando a gente come amido. E é o que dá sabor para um alimento rico em amido. Então é um açúcar bastante comum na natureza. Na verdade, na forma livre ele é menos comum, mas ele é formado rapidamente quando você está digerindo amido. Outro oligosacarídeo comum, lactose. Lactose é uma ligação de uma galactose
com uma glicose. Aqui é uma ligação em beta, tá? Por isso essa forma diferente aqui. Também entre o carbono 1 e o carbono 4. De novo, eu não vou pedir para vocês reconhecerem se está em alfa ou em beta, mas eu queria que vocês entendessem essa nomenclatura que é bastante grande, né? Parece assustadora, que se dá aos carboidratos. Finalmente, um açúcar extremamente comum na nossa alimentação, a sacarose. A sacarose é uma ligação entre uma glicose e uma frutose, é uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 2 nesse caso. Tá? Então, estruturas diferentes formando oligosacarídeos diferentes. Já deu para ver que com a complexidade do número de monossacarídeos que a gente tem e os vários tipos de ligações entre eles, a gente tem uma possibilidade de ligações de carboidratos extremamente grandes. Eu queria fazer uma pausa aqui e falar especificamente sobre lactose, porque a lactose tem um tipo de ligação entre seus dois carboidratos que requer uma enzima específica para ser quebrada. Essa enzima chama lactase. A lactase está presente em todos os seres humanos quando eles nascem, ela está presente nos vilos intestinais. Então você vê aqui vilos intestinais que foram corados com pontos pretos em todos os lugares em que está presente essa enzima lactase. Então você vê que tem bastante riqueza dessa enzima. Mas à medida que o ser humano fica mais velho, ele tende a perder a expressão dessa enzima. Então, a maioria dos seres humanos vai expressar menos lactase, vai ter menos lactase nos vilos intestinais. Por que isso? Porque nós evoluímos sem ingerir lactose, que está presente no leite, depois da primeira infância. A gente mamava quando era bebê e depois não via mais leite na vida, então adultos tipicamente não expressam a mesma quantidade de lactase que bebês expressam. Então a gente perde essa capacidade de expressar essa enzima. Alguns adultos mantiveram essa capacidade de expressar essa enzima e esses adultos são principalmente pessoas que descendem de pessoas do norte da Europa, porque essas pessoas começaram há bastante tempo a usar animais como fonte de leite e a comer produtos que contêm leite. Mas a maior parte do mundo perde essa expressão de lactose com o tempo e tem e tem deficiência na capacidade de quebrar esse açúcar que é a lactose. Isso é muito comum, principalmente na população asiática, bastante comum também na população de origem africana e do sul da Europa. Então, muito comum na população brasileira. O que acontece se você não quebra a lactose? As bactérias que estão dentro do seu intestino são perfeitamente capazes de quebrar a lactose, quebram essa lactose, proliferam e isso dá gases, dá desconforto intestinal e uma proliferação de bactérias intestinais que não são necessariamente as bactérias saudáveis. Como resolver isso? Nós somos cientistas, nós criamos uma maneira extremamente fácil de resolver isso. Nós aprendemos a isolar lactases de micro-organismos e a gente pode comer essa lactase junto com a lactose, quebrando a lactose nos seus dois açúcares, né, na galactose e glicose, e podendo digerir essa lactose normalmente. Então, ou você compra a pílula de lactase, ou você compra alimento, por exemplo, o leite, que foi já digerido por uma lactase. Então, já acrescentaram essa lactase nesse leite, então ele não tem lactose, ele só tem galactose e glicose. Inclusive, você pode reparar que o leite que não tem lactose é mais doce do que o leite normal. Ele é mais doce porque galactose e glicose nos dão a sensação de doce. E eles já foram quebrados em relação à lactose, que não dá a sensação de doce com tanta frequência. Então, esse é um exemplo de como a ciência ajuda o ser humano no dia a dia. Bom, a gente viu alguns oligosacarídeos, vamos falar agora de polissacarídeos, que também são chamados de glicanos, muitas vezes. Polissacarídeos têm muitas estruturas diferentes, mas a gente agrupa eles em 4 grupos específicos. Primeiro, homopolissacarídeos, que tem sempre o mesmo monossacarídeo. Um exemplo é glicogênio, que sempre tem só moléculas de glicose. Esses homopolissacarídeos podem ser sem ramificações ou, no caso do glicogênio, com ramificações. Heteropolissacarídeos contêm mais do que um tipo de açúcar, mais complexidade ainda.
Também podem ser sem ramificações ou com ramificações. Um exemplo de um homopolissacarídeo ramificado, que a gente vai ver com muitos detalhes quando a gente for ver metabolismo, é o glicogênio. O glicogênio é a nossa principal fonte de depósito de carboidratos dentro dos nossos corpos. E o glicogênio é formado por ligações alfa-1,4 entre moléculas de glicose, com algumas ocasionais ligações alfa-1,6 entre essas moléculas de glicose. O resultado disso é que sobra apenas uma ponta redutora de uma molécula de glicogênio. Apenas um resíduo de glicose tem o carbono anomérico que pode abrir e que, portanto, pode reduzir. Isso faz essas glicoses que estão armazenadas dentro do glicogênio serem muito menos reativas. Todas essas outras glicoses têm o carbono anomérico ocupado na ligação glicosídica e, portanto, não redutor. Tem apenas uma ponta redutora. A gente vai ver depois que até essa ponta redutora ela não está livre quando a gente for ver metabolismo de glicogênio. E tem muitas pontas não redutoras. Então é uma molécula muito menos reativa do que a glicose. Além de ter essa vantagem de ser muito menos reativo, o glicogênio também é muito empacotado. Então você está colocando todos esses átomos que fazem moléculas polares muito próximos de si. Isso faz com que tenha pouca água na estrutura do glicogênio. Na verdade, o glicogênio dentro das células, ele parece grânulos, parecem pipocas dentro das células. São moléculas extremamente grandes, você consegue até ver eles com microscopia de luz normal, que são muitas e muitas e muitas glicoses empacotadas muito próximas, com pouco acesso à água. Isso ocupa menos espaço para você armazenar essas moléculas de glicose. Então, é uma forma da gente ter um depósito de carboidratos dentro das nossas células, que é pouco reativo, porque tem pouca ponta redutora, só tem uma e mesmo ela não está livre. Ocupa pouco espaço por causa desse empacotamento e pouco acesso à água, e ao mesmo tempo tem muitas pontas não redutoras, que a gente vai ver é importante na hora de liberar essas glicoses para elas serem usadas por outras células. Na verdade, a quebra do glicogênio é feita por essas pontas não redutoras. Então, muitas pontas não redutoras significa que você pode produzir muitas glicoses ao mesmo tempo a partir de uma molécula de glicogênio. Uma molécula parecida com o glicogênio presente nas plantas é o amido. Essa é a nossa principal fonte alimentar, deveria ser a nossa principal fonte alimentar de carboidratos. O amido é formado por uma molécula de amilopectina que é muito parecida com o glicogênio, também ligações alfa-1,4 com ramificações alfa-1,6, só um pouco diferente no número de ramificações, no número de resíduos de glicose por ramificação. Mas junto com a amilopectina, o amido também tem amilose, que é uma linha de glicoses, é um homopolissacarídeo de glicoses não ramificado. Ele fica misturado com a amilopectina, formando também grânulos muito parecidos com os do glicogênio, mas que são grânulos de amido, tem essa pequena diferença estrutural. E o amido é e deve ser a principal fonte de energia na nossa alimentação. Na verdade, na nossa alimentação, se você olha para os clássicos pirâmides de alimentação, né, que depois foram um pouco mudados, né? Michelle Obama, quando o Obama era presidente dos Estados Unidos, mudou essa pirâmide para um prato que ela achava mais didático. Eu tenho algumas críticas a esse prato dos Obamas, porque tem muito leite, né? Derivados de leite nesse prato, e muitas pessoas têm dificuldade de digerir leite. Mas enfim, tanto a pirâmide alimentar quanto esse prato, se você olhar para eles, a maior parte, né, da área ocupada por eles é ocupada por alimentos que são principalmente carboidratos complexos, são principalmente amidos. Tá? E isso é a base de uma alimentação saudável. Os carboidratos ganharam um pouco de uma má fama na alimentação, porque a alimentação muito pobre em carboidratos pode fazer a pessoa perder peso. A gente vai entender por que isso acontece quando a gente for estudando o metabolismo em todos os seus detalhes, mas o que eu queria falar para vocês é que não necessariamente perder peso significa que é uma alimentação saudável, não são a mesma coisa, e a gente vai entender o porquê disso conforme a gente for entrando em metabolismo.
Na verdade, estudos grandes, olhando para grandes números de pessoas e alimentação e tempo de vida saudável, indicam que mais ou menos 55% da alimentação em carboidratos complexos é o ideal em termos de saúde relacionada à alimentação. Isso para carboidratos complexos, tá? Mono e oligosacarídeos, açúcares, devem ser comidos em pequenas quantidades. Eles são muito importantes para a nossa felicidade, mas do ponto de vista nutricional, na verdade, a gente não precisa de açúcares simples na nossa alimentação. Finalmente, fora os carboidratos que a gente consegue digerir, existem na natureza carboidratos que a gente não consegue digerir, porque tem ligações que são feitas que a gente não tem enzimas para quebrar. Um grande exemplo é a celulose. A celulose é formada por glicoses em ligações beta-1,4 e nós não temos enzimas que quebram ligações beta-1,4. Então a celulose não é digerida, as glicoses da celulose não são absorvidas por nós e a gente chama isso de fibra alimentar. São moléculas que vão sair dos nossos intestinos inteiras que a gente não consegue digerir. Isso não significa que não sejam importantes. Primeiro, são importantes para as plantas que têm essa celulose, são o que mantém a estrutura dessas plantas, como se fosse o esqueleto dessas plantas. E segundo, são importantes para manter a nossa função intestinal funcionando. Fazem com que os nossos intestinos possam se contrair melhor, empurrando as fezes para fora, e também fazem proliferar nos nossos intestinos bactérias que nos trazem saúde. O tipo de bactérias intestinais está relacionado muito com o tipo de estado saudável nosso. Então é importante ingerir também esses carboidratos que a gente não digere, como a celulose. Outro exemplo de carboidrato que a gente não digere é a quitina, que faz parte do esqueleto de invertebrados e também é uma molécula extremamente importante. Se a gente come invertebrados, e todos nós comemos invertebrados, tá? Tem insetos em toda a nossa alimentação, é que eles são muito pequenininhos, então a gente não enxerga eles. A gente também come invertebrados maiores, né? Por exemplo, como camarão. Em outras culturas se come insetos também. Quando se come esses invertebrados, se come moléculas de quitina, e eles também agem, essas moléculas também agem como fibras. A gente não é capaz de quebrar essa ligação beta-1,4 que a quitina também tem, e portanto a gente vai expelir essas moléculas inteiras dos nossos intestinos, que a gente não vai digerir essas moléculas. Bom, vimos a estrutura de carboidratos que eu queria passar para vocês. Eu queria terminar falando que carboidratos muitas vezes não estão sozinhos. Carboidratos podem estar ligados a proteínas e podem estar ligados a lipídios. Carboidratos podem se ligar a proteínas através de aminoácidos que contêm oxigênio ou nitrogênio. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Serina, treonina ligando carboidratos, por exemplo. Asparagina também liga carboidratos. E isso é importante porque vários carboidratos ligados em proteínas são característicos da superfície de células. E isso faz uma célula reconhecer a outra, faz uma célula grudar na outra ou não grudar na outra, caracteriza o meio intercelular, essa presença desses carboidratos ligados na superfície de proteínas de membrana. Esses carboidratos também podem estar presentes em proteínas que são secretadas para o meio extracelular, também é bastante comum. Carboidratos de superfície não só ligam em proteínas, eles também podem ligar em lipídios, esses são conhecidos como glicolipídios. E esses carboidratos de superfície, talvez os mais conhecidos para nós, sejam os que fazem o sistema ABO. Né? Então todos nós, nas nossas hemácias, nos nossos glóbulos vermelhos, temos na superfície uma estrutura de carboidratos que a gente chama de antígeno O. É uma galactose ligada a uma N-acetilglicose, ligada a uma galactose, ligada a uma fucose, fazendo essa estrutura. Alguns de nós temos enzimas que adicionam uma N-acetilgalactose a mais. Isso se chama antígeno A. E alguns de nós temos enzimas que adicionam uma galactose a mais. Isso se chama de antígeno B. E aí já deu para perceber por que pessoas diferentes têm carboidratos diferentes nas estruturas das suas hemácias. O problema é que se você não tem um desses antígenos, você reconhece ele como não sendo seu
e as suas células podem destruir essas hemácias, causando quebra das hemácias, porque elas reconhecem aquelas células como não sendo suas. É por isso que se transfunde hemácias de pessoas com o mesmo tipo sanguíneo para o mesmo tipo sanguíneo. Se fala muito, né, que o sangue tipo O é doador universal, realmente todo mundo tem antígeno O e não tende a reconhecer esse antígeno, mas é bastante raro transfundir sangue tipo O para uma pessoa que tem sangue tipo A, ou tem sangue tipo B, ou tem sangue tipo AB. Em geral, se transfunde o tipo de sangue da pessoa, porque o sangue transfundido, o sangue da pessoa que doou esse sangue tipo O, pode ter antígenos contra A e B e também pode gerar hemólise nesse caso. Então, o mais comum é a gente fazer a tipagem de tipo sanguíneo e transfundir exatamente o mesmo tipo sanguíneo. Bom, isso é o que eu queria falar para vocês sobre estrutura de carboidratos. Eu acho que é uma aula bastante simples, né? São factuais mesmo as coisas que eu quero que vocês saibam sobre estrutura de carboidratos. Mas não deixem de fazer os exercícios para vocês fixarem essas informações sobre estrutura de carboidratos. A gente vai voltar na próxima aula falando sobre características gerais de como se organiza o metabolismo. Então, até lá!